Sexta-feira, 1º de maio de 2014, o Mantiqueira Notícias está no ar e você vai conferir como surgiu o feriado do Dia do Trabalhador. Tudo sobre a manifestação Ato Salve o Cantareira, o mês da educação na Câmara Municipal de Atibaia, o quadro Reabilitação Esportiva, a 6ª edição da Expo Agro Atibaia, que começa no próximo dia 9, e a previsão do tempo. Até já! Novo Restaurante Papagalo. Só no Novo Restaurante Papagalo você encontra almoço executivo, música ao vivo aos finais de semana, pizzas, shows especiais e um variado buffet de saladas, carnes e frutos do mar aos domingos. Novo Restaurante Papagalo. Você no lugar certo. Alameda Lucas Nogueira Garcês, 4723. Reservas pelo telefone 4412-4951. Novo Restaurante Papagalo. Você no lugar certo. Enquanto você assiste este comercial, nós da ABB Alarmes cuidamos 24 horas da segurança da sua empresa, residência e empreendimento. Há quase 20 anos no mercado com equipamentos de última geração e profissionais especializados na área, garantindo a proteção do seu patrimônio. ABB Alarmes, 24 horas cuidando do seu patrimônio. Boa noite! Hoje é o Dia do Trabalhador, ou Dia Internacional dos Trabalhadores. É celebrado anualmente em numerosos países do mundo, sendo feriado no Brasil, em Portugal e em outros países. No calendário litúrgico, celebra-se a memória de São José Operário, por tratar-se do santo padroeiro dos trabalhadores. Mas vamos conhecer agora um pouco mais sobre o surgimento do feriado tão importante para os trabalhadores. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho, ou Dia Internacional do Trabalhador, é uma data comemorativa usada para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Nesta mesma data, em 1886, ocorreu uma grande manifestação de trabalhadores na cidade americana de Chicago. Milhares de trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de trabalho e a enorme carga horária pela qual eram submetidos. A greve paralisou os Estados Unidos. As manifestações e os protestos realizados pelos trabalhadores ficaram conhecidos como a Revolta de Haymarket. Em 23 de abril de 1919, o Senado francês retificou a jornada de trabalho de 8 horas e proclamou o dia 1º de maio como feriado nacional. Após a França estabelecer o Dia do Trabalho, a Rússia foi o primeiro país a adotar a data comemorativa em 1920. No Brasil, a data foi consolidada em 1924 no governo de Arthur Bernardes. Além disso, a partir do governo de Getúlio Vargas, as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas nesta data. Atualmente, inúmeros países adotam o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho, sendo considerado feriado em muitos deles. E uma manifestação foi organizada pelo Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí na última sexta-feira, entre as cidades de Piracá e Joanópolis, para chamar a atenção do poder público sobre o valor econômico da água. O ato foi batizado de Salvem o Cantareira. O sistema como um todo abastece a metade da região metropolitana de São Paulo e opera atualmente a 11,1% de sua capacidade, o índice mais baixo de sua história. Autoridades e ambientalistas estiveram presentes no evento e falaram dos riscos que a região pode sofrer se o assunto da seca do sistema Cantareira não for tratado com cautela. Aqui onde estou era uma represa, que hoje aconteceu o Ato Cantareira, que reuniu lideranças políticas e ambientalistas para alertar o governo a tamanha dificuldade que estamos passando por causa da falta de água. Deputado, você apoiando esse Ato Cantareira, conta um pouquinho pra gente o que é esse ato. Olha, nós iniciamos a fazer um trabalho em Brasília, numa audiência pública, com a ANA, com a Sabesp, com todos os agentes envolvidos,
no problema que tem hoje o estado de São Paulo e, em especial, aqueles que estão rodeados e necessitam da água do sistema Cantareira. O sistema Cantareira foi planejado para atender a 3 milhões de pessoas. Hoje atende a 9 milhões de pessoas. O sistema Cantareira hoje, ele também faz parte do desenvolvimento econômico de várias cidades, em especial Piracaia, Bragança Paulista, Vargem, Joanópolis, que construíram ao longo do tempo, ao longo do projeto Cantareira, todo um sistema de turismo no seu entorno, de pousadas, de marinas, né, de grandes condomínios, e isso tem que ser visto também pelo governador, também por aqueles que têm a gestão do estado, por conta que aqui na nossa região já há demissões em vários setores. O comércio, a cada dia que passa, vende menos nos feriados, nos finais de semana, onde você tinha o grande público que se utilizava do Cantareira. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que vai faltar água. A previsão do INPE é que as grandes chuvas só virão em 2016. Portanto, se não houver uma atitude política no sentido de determinar o racionamento de água do sistema na cidade de São Paulo, o sistema vai exaurir. Nós não podemos estar preocupados com a eleição. Isso é um problema seríssimo, né? Isso é um problema que quem tem a gestão pública do Estado tem que ter a responsabilidade de dizer, olha, não é só um problema de que não investiram ao longo do tempo na melhora do sistema, no aumento do sistema. Como eu disse, de 3 para 9 milhões. Portanto, as pessoas têm que ter a visão de que isso precisa ser ampliado, precisa buscar um novo sistema, um novo modelo, e isso não foi feito. Racionamento vai ter que existir, e é bom que seja agora, para que isso não seja prejudicial, muito maior, tenha um prejuízo muito maior depois das eleições. Deputado, e qual a expectativa depois desse ato que aconteceu aqui hoje? O que você acha que pode estar ajudando? Olha, o ato, ele significa a mobilização da sociedade. Ele significa que todo o entorno, todos aqueles que precisam, que necessitam, que usam o sistema Cantareira, porque não é só a cidade de São Paulo, tem a bacia do Piracicaba, onde está indo menos água para a bacia do Piracicaba, portanto, causando também problemas de racionamento já em várias cidades na bacia do Piracicaba, e isso também dificulta os problemas das pessoas que vivem nessa região. Portanto, esse ato ele é fundamental para alertar a sociedade, para dizer, olha, nós também temos responsabilidade, isso é verdade. Nós não podemos mais lavar a calçada com mangueira, nós não podemos tomar banho de meia hora, nós temos que fazer a nossa parte dentro desse processo. É muito importante a você que está nos assistindo se engajar também nisso, né? Chamar a atenção ao seu vizinho se ele estiver lavando o carro na calçada, se ele estiver varrendo a calçada com água. Nós temos que fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte nós vamos ter muito mais força para exigir do gestor público que eles cumpram com a parte deles. O presidente da Arege de Piracaia estava presente no local, explicou detalhes do papel da associação e também falou da expectativa que se tem após esse manifesto. O apoio da Areja, que é uma associação de amigos da represa do Jaguari, o apoio da Areja a esse protesto é no sentido de tentar parar com esse bombeamento do que a Sabesp chama de fundo morto da represa, que na verdade é um fundo vivo, porque com esse bombeamento eles vão vão trazer aspectos ambientais, sociais e econômicos desastrosos aqui para a região. Ambientais porque os peixes e as capivaras que vivem na represa vão morrer, não tem outra alternativa. Sociais porque as pessoas que vivem em volta da represa durante esses 30 anos que a Sabesp está aqui, explorando aqui, né, elas habituaram a bombar a água da represa. E com a falta do que eles chamam de fundo morto, eles vão ter que fazer poços, né? E um poço caipira está custando em torno de R$5 mil. Um poço artesiano em torno de 10 mil. Então nem todo mundo tem condição disso. O que acontece? Eles vão para a cidade, e indo para a cidade vão causar outros problemas na cidade, porque não vai ter emprego para todo mundo, né? Então a preocupação e outro aspecto econômico é que pessoas como nós, que somos proprietários de sítios, chácaras e fazendas aqui, a gente deixando de vir a Piracaia, deixa de consumir na cidade, na economia local, e causam um impacto com relação a isso também. Então a Areja, ela está aqui dando apoio para esse movimento, que é contra esse bombeamento também. E, inclusive, a Areja está adotando medidas judiciais, promovendo uma ação civil pública em face da Sabesp, para tentar obter uma liminar para conseguir parar com essa obra e evitar o bombeamento, que, segundo informações, começa dia 15 de maio. E em torno mais ou menos de junho, julho, eles já acabaram com
com tudo, com a represa, se a gente não fizer alguma coisa. Então, é isso. Conversamos com o Chico ambientalista, conhecido por sempre se fazer presente em protestos como esse. O mesmo falou a respeito da situação da falta de água de hoje em dia. Hoje aqui, na verdade, é o resultado de muitos anos de descaso, na verdade, né? Então a natureza, ela já deu muitas vezes o recado dela, dizendo que o ciclo da água, ele tem suas sazonalidades. E a gente tem que respeitar a natureza. A natureza, ela não age de acordo com uma canetada de um governo ou de outro, né? Então, há muito tempo a gente não está levando em consideração que o que é da forma que a gente está consumindo está muito além da capacidade dela poder repor para nós. Então, é desmatamento em cabeceiras, mau uso no contexto geral, porque a gente sofre isso aqui, né? Mas se a gente começar a fazer a soma dos efeitos El Niño e Laninha, se a gente levar em consideração os que os cientistas já estão prevendo há muito tempo, nós já tínhamos essa previsão de estresse. Tanto o estresse positivo, como aconteceu em 2010, onde essa represa aqui chegou até o limite máximo dela, como agora, 4 anos depois, a situação que a gente se encontra. A falta de água, além de afetar a saúde, vem afetando também a economia da região. O proprietário de uma pousada que beira a represa falou do desespero em que se encontra. Em primeiro lugar, eles nem comunicaram nada, começaram já a invadir com máquinas, acabando todo o sistema que tinha ali, o restinho da água, estão querendo drenar um lugar que não tem mais água. E hoje a água é vida, principalmente na minha pousada, porque lá eu dependo de passeios aquáticos, esportes aquáticos, e eu não tenho mais isso, porque tem embarcações dentro da água, da Sabesp, de outras empresas, e me afetando principalmente a parte financeira. Hoje nós estamos com 15 funcionários e há 2 meses que nós estamos bancando esses funcionários para eles ficarem em casa. Então, economicamente, meu caixa está zero. Nesse feriado prolongado agora, eu não tive nenhum hóspede, porque não tem condições com aquela movimentação de eu colocar algum hóspede ali dentro. Então, economicamente, eu estou a zero. Se continuar desse jeito, em 2, 3 meses eu sou obrigado a fechar a pousada. O representante dos condomínios que beiram a represa falou da preocupação que se tem hoje em dia pela escassez da água. Antes da formação da represa, isso aqui tudo era pasto, eram sítios, lotes. E com a formação da represa foi se tornando alguns povoados em torno da represa e os condomínios de padrões altos e alguns padrões médios. Com isso, todo o pessoal que se formou, quase que uma cidade em torno da represa, são abastecidos pela água da represa, com bombas, e alguns apenas têm poços artesianos, mas eles não vencem. Dizendo isso, o que acontece? A falta da água gera para a gente hoje um problema enorme com relação a saneamento básico, falta de abastecimento, limpeza. E o que eu digo para você? Como que uma pessoa pode viver sem água? Então, partindo desse pressuposto, que todos esses bairros e condomínios que se formaram em torno da represa se tornou uma questão humanitária de falta de água. Quando a gente olha isso, eu falo assim, está faltando água agora para a gente, vai faltar para muito mais. O que é a preocupação? Não esvaziar, mas ter medidas de proteção da nossa água e fazer com que esse reservatório tenha ainda mais importância na preservação da água. Então, eu acho, ele traz um problema econômico, um problema social, um problema humanitário de falta de água, porque não tem abastecimento. A superintendente do SAAI, Fabiane Santiago, fez um alerta à população que essa situação vai além de uma estiagem, como muito se ouve por aí. Falou da preocupação que se tem pela escassez de água e deixou o seu recado. Olha, acho que é um ato para chamar a atenção da população de uma maneira geral, mas principalmente da população que é abastecida pelo Cantareira em São Paulo, que ainda houve o discurso oficial de que não há problema, de que não vai faltar água, de que não vai precisar de racionamento. Inclusive algumas falas foram ditas aqui hoje indo nessa linha de que não vai ter racionamento, e quando a gente olha esse chão de terra batido que um dia foi repleto de água, a gente percebe que esse discurso é apenas oficial mesmo, né? Então acho que esse ato, estavam aqui toda a mídia, representantes de vários tipos de mídia, de várias redes de televisão, rádio, jornais, que vão ajudar a divulgar o estado real do Cantareira e desmentir esse discurso oficial de que não há problema, de que é apenas um problema de estiagem. O que a gente vê aqui é um problema muito mais sério e nos preocupa não só a situação de hoje, mas como é que essa água vai se recompor, como é que nós vamos ter o sistema Cantareira de volta em condições de abastecer São Paulo e a região. Então acho que esse ato tem essa importância de levar para a sociedade essas imagens
imagens do que realmente está acontecendo e desmistificar aí o discurso oficial de que não vai ter racionamento, de que não temos problema com água, de que a situação vai ser contornada.